No vídeo de hoje vou mostrar para vocês algumas coisinhas que chegaram por aqui nos últimos tempos. Então chegou aquele momento em que a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns lançamentos do universo literário e é claro que antes da gente começar de fato, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Se você quiser fazer parte do meu clube de leitura, o link do projeto com todos os detalhes está aqui na descrição desse vídeo. Bom, para quem perdeu o primeiro vídeo que eu fiz dessa série, né, que se chama Depois do Unboxing, vou explicar bem rapidinho aqui qual é, né, a ideia. Vocês lembram, talvez, né, que eu fazia os vídeos de unboxing antigamente, depois eu comecei a fazer book haul, porque eu não conseguia mais ficar segurando as caixas, né, sem abrir aqui em casa, e agora que, né, voltei para o canal, eu decidi fazer esse depois do unboxing, em que eu vou trazer algumas coisas que eu recebi, mas não todas, porque senão também fica muita coisa, e vou fazer meio que uma seleção, né, do que eu acho que é mais legal compartilhar com vocês, coisas que me interessaram mais, coisas que eu acho que podem interessar vocês, pra gente não, né, não ficar falando de um monte de lançamentos, enfim, coisas que às vezes a gente vai acabar não lendo. Por isso que eu decidi fazer essa seleção, né? Então, o que eu vou compartilhar com vocês foram alguns livros que chegaram recentemente, né, nas últimas semanas, desde o outro vídeo que eu fiz. E apesar de eu ter feito uma seleção, tem bastante livro até, então a gente vai começar aqui com o Rouge, da Mona Awad, que é a autora de Bunny, né, que foi um livro bem hypado, assim. Na verdade, ele, não sei nem se ele foi tão hypado, mas ele foi muito comentado, né, até porque ele foi um ame ou odeie. E eu não li, tenho curiosidade, ainda vou ler, tenho esse livro aqui, vou ler, porque eu acho que eu tenho uma tendência a amar livros que são ame ou odeie. Então eu quero fazer essa leitura ainda, mas aí chegou o Rouge, eu vou ler um pouquinho para vocês a sinopse, mostrar aqui o corte laranja bem bonito. Desde quando consegue se lembrar, Belle é obcecada com a saúde de sua pele e por vídeos de rotinas de skincare. Quando Noelle, sua mãe, morre misteriosamente, ela retorna ao sul da Califórnia, onde cresceu, para lidar com as inúmeras dívidas e dúvidas que herdou. Tudo se torna ainda mais nebuloso quando uma estranha mulher vestida de vermelho aparece no funeral, lhe oferecendo uma pista sobre a causa da morte de Noelle, um enigmático vídeo sobre uma experiência transformadora de beleza oferecida por um spa. Em uma busca desesperada por respostas, Belle vai até a sinistra La Maison de Méduse, a clínica de estética luxuosa da qual a mãe era frequentadora assídua e que foi responsável por sugar todas as suas economias. Lá ela descobre o segredo que lhe faz entender sua obsessão, e a de sua mãe, pelo espelho, despertando-a para a verdade demoníaca que se esconde do outro lado do vidro. Entre a fábula e aquilo que mais nos assombra, Rouge é uma viagem surreal ao lado mórbido da indústria da beleza e uma reflexão mordaz sobre a inveja, a dor e o muitas vezes complicado amor entre mães e filhas. Com um humor sombrio e doses profundas de terror, Rouge explora o culto à boa aparência e à juventude, além de denunciar como a sociedade reivindica que as mulheres se enquadrem em um padrão de beleza inatingível. Parece muito interessante, né? Me lembrou aquele filme lá, A Substância, que eu não assisti, mas que eu sei a sinopse, que eu vi as pessoas comentando, né? Eu acho que fala bastante sobre isso também, então já faço esse paralelo hipotético, né? Mas me parece um livro bem interessante porque traz uma coisa muito atual, né? Que, na verdade, esse negócio de padrão de beleza sempre existiu, mas hoje eu acho que a gente, ao mesmo tempo em que a gente é muito vítima dele por conta das redes sociais e etc., a gente também pode usar, né, as redes sociais para falar sobre isso, para se conscientizar, para dividir essas experiências. Então, eu acho que pode ser que seja um livro bem interessante. E eu gosto muito desses livros, né, de thriller, terror, que também trazem reflexões, ainda mais se forem assim tão atuais e pertinentes. Então, já fiquei interessada, já quero ler o Bunny e esse aqui também. Outro livro que chegou aqui recentemente foi Como Vender uma Casa Assombrada, que é o livro novo do Grady Hendrix. Eu já li esse livro, assim que chegou eu quis ler, e tem vídeo aqui no canal, então não vou, né, me alongar sobre ele, vou ler a sinopse pra vocês, mas ele chegou logo depois que eu gravei o primeiro vídeo do Depois do Unboxing, então eu tive que colocar ele aqui nesse vídeo também. Ao descobrir que seus pais morreram, Louise sabe que precisa voltar para casa, mas tomar essa decisão não é nada fácil. Ela não quer deixar a filha com o ex e nem pegar um avião para sua cidade natal. Não quer entrar de novo na casa em que cresceu, abarrotada de documentos do pai e dos fantoches e bonecos que a mãe colecionava obsessivamente. Não quer aprender a viver sem as duas pessoas que mais a conheciam e amavam. Acima de tudo, porém, ela não quer mesmo ser obrigada a rever o irmão, Mark, um sujeito mimado que está sempre mudando de emprego, nunca alcançou nada na vida e com quem ela mal tem contato.
Infelizmente, para vender a casa será necessário mais do que uma demão de tinta e uma faxina rápida. Para lidar com as memórias de uma vida inteira, os dois precisarão passar por cima de suas muitas diferenças e se unir. No entanto, em uma família que funciona à base de segredos, talvez os ressentimentos que carregam não sejam nada em comparação aos perigos que ainda vivem entre aquelas paredes. Porque o que aconteceria se os bens dos pais deles se recusassem a ir embora? Afinal, algumas casas não querem ser vendidas e essa parece ter outros planos para os irmãos. Então essa é a sinopse de Como Vender uma Casa Assombrada. Foi um livro que eu amei muito, com certeza vai estar nos meus favoritos do ano, principalmente porque ele traz o terror, né, essa questão da casa mal assombrada, que é um subgênero aí que eu gosto, uma premissa que eu gosto muito do terror, mas ele fala muito sobre essa relação entre irmãos, traz muitos dramas familiares e foi uma leitura assim, que ao mesmo tempo em que me deixou com aquele medinho, também me emocionou bastante. Então já fica a minha super recomendação de Como Vender uma Casa Mal Assombrada. Outro livro que chegou aqui foi o Difamação, da Renee Knight, mas eu trouxe esse livro aqui primeiro porque ele foi adaptado para uma série, que agora eu não vou lembrar o streaming que ela tá, talvez seja na Apple, mas não tenho certeza, mas porque a sinopse, assim, a premissa do livro acabou me lembrando um outro livro que eu li, e eu vou ler para vocês aqui a sinopse primeiro e depois eu falo do outro livro. Catherine Ravenscroft chegou à meia-idade levando uma vida perfeitamente normal. É casada, tem um filho, ama o emprego, gosta de ler nas horas vagas. Agora que o filho cresceu e seguiu o próprio rumo, ela e o marido decidiram se mudar para uma casa menor. Em meio ao caos da mudança, Catherine encontra O Completo Estranho, um livro que não se lembra de ter comprado. Intrigada, ela inicia a leitura, mas logo percebe que aquela história não é ficção. A narrativa descreve com riqueza de detalhes o dia em que Catherine se tornou refém de um segredo terrível. Até então, ela achava que ninguém mais sabia o que havia acontecido naquele verão 20 anos antes, pelo menos ninguém ainda vivo. Agora o mundo perfeito de Catherine está desmoronando, e sua única esperança é encarar o que aconteceu naquele dia fatídico, mesmo que a verdade possa destruí-la. Então eu achei bem interessante, porque brinca com essa questão dos segredos, né? Eu gosto muito dessas histórias que falam de segredos, e esse livro, nessa sinopse, me lembrou do livro baseado em fatos reais da Delphine de Vigan, que foi um thriller que a Intrínseca publicou, sei lá, em 2015, e que pouquíssima gente falou sobre ele, mas que eu gosto muito, e ele brinca com ficção e realidade, porque a protagonista do livro chama Delphine também, e ela começa a ser meio que assediada por uma escritora, agora eu não lembro mais direito, mas enfim, ela começa a ser meio assediada por essa outra escritora, e aí fatos, né, da vida dela começam a ser usados aí nessa relação estranha. Então, esse livro aqui, essa sinopse, me lembrou bastante de Baseado em Fatos Reais, que, como eu disse, foi um livro que eu gostei bastante e que aproveito para deixar a indicação, né, porque ele foi um livro que pouca gente comentou na época e depois muito menos. Então, assim, não sei se eu vou ler, na verdade, eu acho essa sinopse bem intrigante, mas não sei se eu vou fazer a leitura, talvez eu pegue a série para ver, porque eu ouvi o pessoal dizer que a série tá bem boa. Então, quem sabe tenha deixado aí vocês curiosos. Outro livro que chegou aqui foi o Myrtle, volume 2. Quem me segue no Instagram talvez lembre que há alguns meses eu fiquei bem viciada no Myrtle, volume 1. Esse livro aqui, ele é um livro-jogo, né? Ele não é um livro assim de ficção normal. E aqui você vai encontrar vários mistérios para resolver. Então são 25 mistérios básicos, 25 médios, 25 difíceis e 25 impossíveis. Acho que essas são nomenclaturas. E eles parecem aqueles exercícios de lógica que vem nos livrinhos, né, nas revistinhas de palavras cruzadas. Não sei se vocês lembram. Eu sempre adorei, só que vinha assim, um exercício de lógica, nem sempre vinha, então era uma coisa que era meio difícil de achar. Não sei como tá agora, que faz tempo que eu não compro essas revistinhas, mas na época que eu fazia muito, eu era viciada, era assim, tipo, não era toda edição que vinha, e quando vinha era um exercício. Então, e não tinha muito revistinha só de exercício de lógica, né, como tinha de outras, sei lá, caça-palavra, enfim. Então, eu ficava carente, e esse livro acabou suprindo essa minha carência desses exercícios de lógica. Você recebe as dicas, né, tipo, aqui mostra os suspeitos desse crime, os locais, as armas, pistas e indícios, e aqui você vai preenchendo para chegar nas respostas de quem, como, com o que e onde. E depois vai ficando mais difícil, né? No final a gente tem um quadro desse tamanho aqui e tem também a motivação. Precisa descobrir a motivação. No final tem as dicas e as soluções. E o legal é que esse livro não é só interativo, mas ele também conta uma história. Conforme você vai
desvendando, né, esses mistérios, você vai também conhecendo um pouco da história quando você lê a solução do crime e nas próprias dicas e tudo mais. Então é interessante porque é um livro-jogo, né, é um jogo, mas tem também uma historinha ali que, claro, não é nada muito complexa, né, mas é divertido de ler. E é um livro que é bem humorado, sabe? É divertido de várias formas, né, porque a gente realmente se diverte fazendo esses exercícios de lógica e porque a gente acaba também se divertindo com o senso de humor do G.T. Carver. É isso, né? E eu devorei, né? Fiz muito rápido o primeiro Murder, os 100 exercícios, e eu não recomendo fazer aos pouquinhos, porque assim, foi divertido fazer no ritmo que eu quis fazer, mas também fiquei cansada no final, sabe? Então eu realmente recomendo que, né, você vá intercalando com outras coisas na sua vida. Mas eu amei o Murder, o volume 1, e esse aqui tá na minha mira. Eu só não comecei ainda porque tenho medo de começar e viciar de novo, né? E eu estou com outras coisas para fazer no momento, então não posso me dar esse luxo, mas enfim, foi bem divertido. Aí chegou também esse aqui, A Primeira Mentira, da Ashley Elston, que eu também não sei se eu vou ler, porque eu acho que eu tô numa fase meio cansada de thriller, sabe, assim, tipo, né, eu até falei um pouco disso no vídeo do Massacre da Família Hope, que eu li muito thriller já, e eu acho que às vezes quando a gente lê muita coisa de um gênero, ainda mais um gênero como o thriller, que tem uma certa fórmula, né, tem alguns elementos bem comuns, assim, aos livros do gênero, às vezes a gente acaba ficando meio enjoada, meio chata, meio cri-cri, então eu acho que eu vou dar um tempinho do gênero. Mas eu sei que vocês adoram, então eu trouxe aqui para ler para vocês a sinopse. Primeiro vem a identidade, Eve Porter. Após receber o nome e uma localização de seu misterioso chefe, o Sr. Smith, ela aprende tudo o que precisa saber sobre a cidade em questão e seus habitantes. Depois vem o alvo, Ryan Summer. E a última peça do quebra-cabeça é o trabalho a ser feito. Eve não tem acesso à identidade verdadeira do Sr. Smith, mas sabe que esse trabalho vai ser diferente. Ryan está perdidamente apaixonado e ela começa a vislumbrar uma nova realidade para si, mas Eve não pode se dar ao luxo de errar, sobretudo depois do que aconteceu da última vez. Para piorar, a situação se torna mais complexa do que o esperado. Ela acaba de ser apresentada a uma mulher que afirma ser a única pessoa que Eve lutou a vida inteira para proteger, a única a quem ela poderia sempre voltar. Luca Marino, sua identidade verdadeira. Agora, Eve Porter precisa estar um passo à frente do passado enquanto se certifica de que ainda há chances de ter um futuro. Muita coisa está em jogo, mas Eve sempre gostou de um desafio. E aí, o que vocês acharam, né? Bom, eu acho que todo thriller parece ser interessante, as sinopses são intrigantes, a gente já fica curioso, né? Mas como eu falei pra vocês, realmente não tô, acho, na vibe de ler thriller. Inclusive, terminei um ontem e estou ainda digerindo e não amei, só para corroborar essa questão aí de que talvez eu esteja um pouco cansada do gênero e talvez seja melhor realmente dar um tempo. Mas como eu disse, eu sei que vocês gostam, então quis trazer aqui para vocês conhecerem esse, caso ainda não tenham conhecido. Outro livro que chegou aqui, esse é bem especial, é o Para Morrer como um Passarinho, do Daniel Dornelas. O Daniel, ele tem um perfil literário, né, no Instagram, Lendo com Daniel, talvez vocês o conheçam. Ele é estudante de medicina, ele perdeu o irmão recentemente, e aí ele escreveu esse livro, né, que eu já vou ler para vocês sobre o que é. E aí, algumas semanas, ele, né, entrou em contato comigo, disse que queria me mandar um exemplar e eu fiquei muito feliz, porque com certeza vai ser uma leitura bem emocionante. Não tem a sinopse aqui, mas eu vou ler os blurbs aqui, ó. Um livro que oferece esperança para o futuro do cuidado. Em cada história, Daniel revela a importância de enxergar o ser humano além de seu diagnóstico. É um livro sobre alma, amor, delicadeza e conexão. Uma leitura que aquece o coração. Esse aqui é o que o Tom Almeida, fundador do Movimento Infinito e presidente do Instituto Ana Michele Soares, disse sobre o livro. Aí aqui nós temos, Daniel encontra a nossa humanidade e finitude, colocando cuidados paliativos e o SUS no âmago. Para morrer como um passarinho, traz o aprendizado de um jovem profissional da saúde que nos recorda que o cuidado vai muito além de medicalizar. Mayara Floss, médica e escritora finalista do Jabuti de 2023. Este livro trata muito mais da vida do que da morte. Em cada crônica, Daniel, com sensibilidade e afeto, desenha a importância dos cuidados paliativos para a vida de cada um, pacientes, familiares, cuidadores e profissionais ou alunos da área de saúde. Rodrigo Capel Castilho, médico e presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Então, deu para entender, né? Aqui ele vai contar várias histórias de pessoas que estiveram em cuidados paliativos e o Daniel quis me mandar, porque acho que foi até ele entrou em contato comigo depois que eu fiz um story, né, falando do meu pai e tal, que, né, eu já falei em vários vídeos aqui, a gente descobriu que meu pai estava doente um mês depois que eu descobri que eu estava grávida, era um câncer que já estava num estágio mais avançado e, então, infelizmente, eu
conheci, né, essa realidade dos cuidados paliativos e da importância da gente cuidar não só da pessoa, do paciente, mas também da família, das pessoas que estão ao redor, porque a gente sofre muito, claro que não tanto, né, mas a gente sofre muito estando também, vendo ali, né, a pessoa que a gente ama sofrendo, doente, e a gente também precisa de cuidados para que a gente possa também proporcionar outros cuidados e confortos para a pessoa, né, que está passando ali pela situação. Então, e eu acho que isso tem que cada vez mais ser falado, eu acho que essa questão dos cuidados paliativos talvez traga uma carga muito forte, assim, não vamos falar para não atrair, né, sei lá. Claro, ninguém quer passar por essa situação, mas eu realmente acredito que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, porque é uma questão de trazer dignidade, né, para a pessoa que está enfrentando uma doença. É o que diz aqui também esse outro blurb, que o cuidado vai muito além de medicalizar. Então, eu estou bem ansiosa para ler esse livro. Eu acho que eu vou ler aos pouquinhos, né, porque com certeza vai ser uma leitura bem intensa. O livro é dividido em histórias, então eu acho que é ideal, assim, para você, né, ir pegando aos poucos para fazer a leitura. E aí, com certeza, quando eu ler, eu compartilho com vocês. Outro livro que chegou aqui, O Animal Selvagem, do Joel Dicker, que eu já falei um pouco sobre ele no vídeo de leituras do mês, que eu li ele em outubro. Tem um reels também lá no meu Instagram, falando um pouquinho sobre ele. Vou ler aqui a sinopse para vocês, então. Na manhã de 2 de julho de 2022, dois criminosos assaltam uma grande joalheria em Genebra. Eles planejaram uma ação rápida e objetiva. No entanto, esse está longe de ser um roubo qualquer. 20 dias antes, às vésperas de completar 40 anos, a linda Sophie Brown toma café da manhã em sua luxuosa propriedade margeada por um bosque. Casada com um homem maravilhoso e mãe de 2 filhos, tem uma vida que parece perfeita. Mas seu mundo idílico está prestes a desmoronar, a começar pelo marido que lhe esconde segredos. Do lado de fora da casa, oculto entre os arbustos, um vizinho a espiona. Policial de fama impecável e casado com a nova amiga de Sophie, Greg fica fascinado por ela e aproveita a proximidade para espreitar a sua intimidade, imerso em uma obsessão crescente. Para completar, um homem misterioso está no encalço de Sophie, seguindo seus passos. Ele lhe dará um presente de aniversário que vai deixá-la perturbada e virar tudo do avesso. Quem é esse homem? Quais as conexões entre todos eles? Joel Dicker, para quem não lembra, é autor de A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, O Desaparecimento de Stephanie Mailer, O Enigma do Quarto 622. E eu só não li 2 livros dele, eu li todos esses que eu citei e também li o livro dos Baltimore, que é o meu favorito dele, né? Mas é o menos thriller, menos romance policial. Esse aqui eu gostei e eu acho que em Um Animal Selvagem o Joel Dicker conseguiu corrigir uma coisinha que vinha me incomodando na obra dele, que é trabalhar melhor a questão das reviravoltas e do final, né? Eu falei mais sobre esse livro no vídeo que eu falei, mas vou falar bem rapidinho aqui. Que sempre me incomodou um pouquinho, que ele era um autor que gostava muito de plot twist, sabe? Tipo, daqueles assim, olha quantos plot twists pra você. E isso me incomoda às vezes um pouco quando eu sinto que não tem uma construção, ou que o autor tá querendo só surpreender o leitor. E aqui eu acho que esses plot twists realmente foram bem construídos ao longo da história toda, né? É realmente como montar um quebra-cabeça, porque você vai ali colhendo as informações, recebendo as informações, né, ao longo da leitura, e mesmo assim você é surpreendido. Então, foi uma leitura que eu gostei, é bem viciante, é um livro grandinho, mas é uma leitura bem viciante, como todos os livros do Joel Dicker, isso a gente não pode negar. E aí, chegamos já ao fim da nossa listinha com 2 recebidos da Dark Side, que eu também acho que eu não vou ler, mas que eu acho que vocês vão gostar. Quer dizer, esse aqui talvez eu leia. É A Poderosa Chefona e Outras Mafiosas, da Barbinador, não sei. Que, vamos ver aqui sobre o que fala. Brutal, chocante e irresistível, este livro revela como Pupetta e outras mulheres desafiaram o poder masculino na máfia italiana, usando violência e estratégias implacáveis. Em um cenário onde lealdade e vingança se misturam, elas moldam o submundo do crime, expondo um universo onde o poder não tem gênero. Então, parece bem interessante, como sempre, uma edição muito bonita da Dark Side, com um corte vermelho. Aqui tem outros detalhes, sei que vocês gostam de ver as edições da Dark Side por dentro. Tem fotos também. Bom, eu acho interessante, é sempre essa questão do gênero, né? Assim como o Lady Killers fez, né? Quando trouxe as histórias de muitas mulheres que eram assassinas, principalmente mulheres, né, em séculos passados. Eu acho interessante porque a gente nunca espera isso, né, das mulheres, principalmente quando são casos bem antigos, né? As mulheres sempre foram vistas como seres que não seriam capazes disso. Então, eu acho interessante trazer essa questão aqui, até que esse livro fala, né? Expondo um universo onde o poder não tem gênero. Acho que esse livro é a versão, né, de Lady Killers sobre o mundo da máfia. Então,
Parece interessante, mas o que eu queria mesmo mostrar pra vocês era esse daqui, que é o livro do Sopranos, né, da série. Eu nunca assisti, não pretendo assistir, embora eu veja muitos elogios e tenha certeza de que é uma série maravilhosa, mas né, tem outras coisas pra ver. Não que eu nunca vá assistir, mas no momento não tá na minha meta. Mas eu achei bem interessante porque em 2019, eu acho, eu li aquele livro Stranger Things, do Joseph Vogel, que foi publicado pela Dark Side também, que fala sobre Stranger Things, e eu simplesmente amei. Inclusive, eu marquei muitas coisas e é um livro que eu consulto até hoje quando eu quero falar sobre Stranger Things, quando eu quero, né, fazer um post, alguma coisa. É um livro que eu consulto até hoje, então foi realmente uma leitura muito legal pra mim. E aí por isso eu quis trazer aqui pra vocês esse recebido, mesmo que eu provavelmente não vá lê-lo, né? Porque de repente tem fãs aí da série, vocês podem se interessar. Mais uma edição linda, também com um corte vermelho. Tem essa temática da cozinha, né? Cucina italo-americana. Então eu já tenho aqui essa estampa de toalha, né? De cantina italiana. E é um livro que vai falar sobre todos os episódios da série. Então, assim, eu queria muito que lançassem um desses das séries que eu amo. Nossa, eu ficaria, tipo, muito feliz se lançassem um desse, por exemplo, de The Haunting of Hill House, que é a minha série favorita. E aí tem fotos e tal, com certeza tem, né, coisas de bastidores e etc. Mas vou ler aqui um pouquinho pra gente saber melhor sobre o que fala. Um saboroso menu de curiosidades, técnicas narrativas, escolhas artísticas, entrevistas e uma análise profunda sobre a série que revolucionou a TV mundial. Cada episódio dissecado com maestria, revelando os ingredientes especiais deste banquete mafioso. Os pratos são servidos pelos fãs e chefs Matt Zoller-Seitz e Alan Sepinwall, profundos conhecedores dessa poderosa família de origem italiana que transformou o nosso olhar e paladar televisivo no final da década de 1990. Então é isso, não assisti a série, não pretendo, não sou fã, mas adorei a ideia desse livro e espero que façam de alguma série que eu amo. E esses foram então os recebidos que eu escolhi trazer aqui para vocês nesse mês, né? Os que chegaram entre outubro e novembro. Espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já leram algum ou se ficaram com vontade de ler. E é isso, então. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.